Então, pessoal, eu vou estar utilizando um prato transparente, né? Um prato raso. Mas aí, no meu canal aqui no YouTube, eu tenho uma dica também lavável com prato fundo utilizando guardanapo também. Depois vocês podem estar lá na playlist de decoração em vidro com guardanapo lavável que vocês vão encontrar, tá bom? Então, o primeiro passo que a gente vai trabalhar no vidro, a gente vai ter que higienizar muito bem a peça. Então, todo o trabalho eu vou fazer aqui na parte de trás do prato. Ou seja, a parte aqui da frente você vai colocar alimento tranquilo, porque não vai estar com contato nenhum com tinta, nem com nenhum produto, tá bom? Então, o que eu faço? Eu vou pegar aqui um guardanapinho ou um pano, se tiver um paninho limpo, né? E vou limpar a minha peça utilizando álcool, tá, gente? Qualquer álcool que você tiver aí. Ou álcool, vinagre, só para deixar a peça bem limpinha. E vou passando assim. Passo, né? Limpo toda a superfície. Prontinho. Aí, o álcool ele evapora super rápido. O guardanapo que eu vou estar utilizando, gente, esse guardanapo aqui é maravilhoso. Se alguém tiver interesse de adquirir, não só esse guardanapo, quanto também outros modelos, eu também tenho disponível para venda. Só você entrar no meu canal que vocês vão pegar os meus contatos. E aí, pessoal, o que foi que eu fiz? Para facilitar, porque o guardanapo, às vezes, essa parte aqui redonda do prato, ela é bem transparente, até mesmo para você riscar fica bem difícil. O que foi que eu fiz? Eu peguei um papel, uma folha de sulfite, coloquei aqui em cima do meu prato. Eu gosto também de passar muito, deixa eu ver se ela está por aqui. Ah, tá aqui. Essas dobradeiras, ou até espátula, o pessoal conhece muito, o pessoal que trabalha com scrapbook, né? Aí eu venho com a folha de sulfite aqui para tirar a marca, né? Eu vou pressionando bem aqui nessa saliência do prato, e aí ele vai ficar marcado, e aí eu venho recortando com a tesoura. Isso aqui é tipo um molde que eu tirei para facilitar para o pessoal que quer fazer no guardanapo. Papel de decopagem, eu confesso a vocês que eu ainda não testei para essa técnica, mas eu sei que guardanapo dá super certo, já testei, já lavei, garantido, tá? E aí, com o guardanapo, eu vim, né, posicionei meu guardanapo, risquei e recortei aqui esse círculo, que é o círculo que eu vou fazer a aplicação. E aí você pode deixar no meio, pode ser flores menores, aí a dimensão e o posicionamento da figura é você que vai decidir, tá bom? Vamos lá, fazer a aplicação. Todo guardanapo é muito importante a gente retirar a película. Então, nesse trabalho, eu não vou utilizar cola gel para decopagem. Cola gel para decopagem, pessoal que não conhece, esse produto aqui, ó, tá? É da tampinha laranja. Essa você usa para vidro, até usa, mas como eu vou estar utilizando produtos para fazer a queima, então eu não vou usar cola gel, vou só utilizar esse produtinho aqui, ó. Deixa eu pegar aqui. Vitro 150 ou Decofil 150, que é essa daqui. Uma das duas. E eu vou utilizar a incolor como cola para fazer a fixação aqui no meu prato. Lembrando que não é nem um verniz, é uma tinta incolor. Lembra, eu já mexi, André, porque eu tenho que mexer bem essa tinta, porque como a resina dela acaba decantando, fica toda no embaixo, né? Aí eu sempre pego um palitinho assim, ó, e mexo, porque eu já mexi, mas eu vou mexer aqui, porque tá todo o produto bem misturado. Tá? O pessoal que já me acompanha nas redes sociais aí, já sabe, né, que eu gosto muito dessa técnica. Ó, misturei. Mas antes eu preciso retirar a película. É muito importante eu retirar essa película aqui, porque se eu colar com a película, não vai dar certo, ele vai soltar com o tempo. Então eu pego aqui um pouquinho da própria tinta aqui na mão e vou fazendo isso aqui. Ó. Primeira, né, ela sai mais fácil. Eu pego mais um pouquinho de tinta, até a tinta ficar bem mordente, ou você pode até utilizar um pouquinho de cola ou uma fita crepe. Eu vou colocando aqui, ó. E aí eu vou retirando aqui, tá? Vou utilizar só essa daqui porque é estampada. A parte da película eu retiro todinho. Descarto. Geralmente eu uso até para esticar com plástico. Toda a parte desenhada do guardanapo, estampada, ela vai ficar voltada para o meu vidro, né? Para ficar aparecendo do outro lado. Então,
como é uma figura relativamente grande, então eu vou fazer o seguinte, eu vou segurar aqui, ó. Segurei, né, para não sair da posição, vou levantar esse lado. Vou utilizar um pincel de cabo amarelo. Eu prefiro esse pincel porque ele estica mais, estica melhor, tá? Vou pegar aqui no produto, né, na incolor, e vou passar aqui, esticando bem. Esse lado aqui eu vou colar, né? Então, colando esse lado, ele não vai sair da posição. Então, eu viro, levanto esse outro lado, pego só mais um pouquinho de produto e vou fazendo a mesma coisa. Passando, esticando bem. Ó, depois que eu fiz a aplicação, aí eu venho com o plástico, né? Nosso velho e bom plástico. As películas que eu retirei, né? Eu não descarto, eu uso para fazer isso aqui, ó. Eu uso para esticar aqui, para tirar as bolinhas, né? As rolinhas que ficaram do guardanapo. Tá? Pronto. Para ser o plástico, né? Para deixar ele bem alisadinho. Ó, aí, aqui na peça do projeto, eu utilizei várias florzinhas menores, que eu recortei também aqui do guardanapo, ó. O pessoal tem medo de cortar guardanapo, mas é muito tranquilo. É só você vir com uma tesourinha pronta e de bom corte você consegue fazer. Eu vou estar fazendo distribuição aqui, André, de algumas, tá? Então, eu vou retirar aqui a película, faço a mesma coisa. Retiro todas as películas. Aqui eu vou fazer de 4, né? Na peça eu fiz de mais, mas só para vocês poderem ver, vocês podem também estar colocando mais, tipo, né? Assim, pode colocar 3 aqui ou 3 desse lado, pode fazer com 9, com 12, tanto de flor que você quiser aí, tá? Primeiro eu vou posicionando essas aqui eu não vou colocar o plástico, porque eu já venho em seguida com a incolor, já para fazer já para selar, então já para ficar mais rápido aqui para vocês, ó. E aí, ó, depois que você fez isso, aí você vai passar uma camada dessa mesma tinta incolor por cima. Por quê? Essa tinta, ela vai penetrar dentro do guardanapo, por ser um produto absorvente, ele penetra dentro do guardanapo e faz a união no vidro. Na hora da queima, a reação química que vai fazer esse papel, né, grudar realmente no vidro, é esse processo aqui, ó, passar por cima. Não, o guardanapo ele gruda. Se você não passar esse incolor, na hora da queima, o guardanapo ele pode amarelar e até mesmo queimar, por ele não estar protegido. E aí eu venho e passo aqui também nas florzinhas. Eu estou passando com um pincel de cabo amarelo, não tem problema, porque essa é uma tinta que, quando ela seca, ela fica totalmente transparente, tá? E o bom porque também é solúvel em água. Para vocês poderem ver, olha, André, ele tá bem transparente. Se eu coloco aqui no meu avental que é preto, ele some, né, praticamente, ó. Como se você quiser deixar assim, transparente, para você colocar no suplá branco ou numa toalha de mesa branca, também pode, fica a critério. Mas como eu gosto também de fazer igual eu fiz na peça do modelo, ó, deixar ela bem viva, né? Então, eu vou estar utilizando, vou passar uma tinta branca aqui em cima. Lembrando que já está bem seco, tá? E está bem selado. Se você ver que ficou algum ponto branco no guardanapo, quando você for fazer quando você passou em color, você pode repassar novamente e secar, porque ele tem que ficar totalmente transparente. Porque se ele ficar branco, ele vai absorver a tinta, vai acabar manchando do outro lado. Então, o branco é a mesma coisa, tem que mexer, né? Eu já mexi, mas eu vou mexer de novo, porque já passou um tempinho. Então, sempre que você trabalhar com esse produto, é bom você mexer bem para unir, né? Então, você vem aqui. Lembrando, pessoal, o pessoal está me pedindo muito, André, para eu novamente ter essas tintas para venda, como PVA, acrílico, pincel. Gente, espere só um momento, né, um tempinho. Eu estou me organizando do máximo que eu posso para a gente fazer um catálogo e voltar com aqueles
todos os produtos que eu tinha antes para venda, tá? Até mesmo com produtos novos. Só aguardar que vem coisa boa por aí. Aí você pode fazer o seguinte, eu gosto muito de utilizar uma... Deixa eu pegar aqui uma esponja. Dessas esponjinhas de louça mesmo que a gente tem, né? Muito fácil de você encontrar. Eu sempre gosto de cortar assim em quadradinhos e vou utilizando. Peguei a esponjinha, André, aqui com a tinta branca, Vitra 150. Lembrando que eu estou utilizando só essa tinta aqui que a gente vai, no finalzinho da live, eu vou explicar a queima do forno. E vou esponjar aqui, ó. Já deu uma boa cobertura, ficou bem claro, já ficou bem viva, né, a figura. As florzinhas também eu quero dar um destaque, então o que eu vou fazer? Eu vou pegar um pincel, aqui eu estou utilizando o pincel número 6, ele é um pincel meio redondo e ele é assim, alongado. Ou você pode utilizar até qualquer pincel menor, porque eu vou utilizar a mesma tinta branca, e vou pintar em cima da florzinha aqui, ó. Como eu falei, com o pincel, talvez se você quiser um acabamento melhor, você espera secar e dá mais duas demãos para o branco ficar bem mais uma cobertura legal. Ou se você falar, Alex, eu não quero deixar com várias demãos porque eu vou utilizar uma outra cor por cima, né? Como eu já fiz aqui no canal também, eu tenho um prato que eu utilizei guardanapo com fundo preto. Eu ensinei aqui como é que vocês fazem. Então, pintei assim, né? Primeira demão aqui. Eu vou pintar umas duas aqui, André, por conta do tempo, o pessoal ver. E vou fazer os complementos de pintura que o pessoal adora. Então, você vem só com um pincelzinho menor e vai pintando só em cima do guardanapo. Até porque eu estou utilizando o branco, né? Então, se você pintar em outra cor, ou fora do prato transparente, vai ficar as duas figurazinhas, elas já deram um bom destaque, né? E essas outras duas que eu tenho aqui, olha, quase ela nem aparece, né? Então fica essa diferença grande, né? Então, enquanto já vai dando uma secada aqui, André, eu já vou para a parte dos complementos de pintura, que é o que o pessoal gosta bastante, tá? Fazer as folhas, fazer os galhos, os batidinhos. Para isso eu vou utilizar um pincel, vou utilizar esse pincel aqui, ó, pincel número 12, pincel chanfrado, né? Tiro o excesso de água. Ah, outra coisa, deixa eu colocar um pouquinho de tinta. Eu vou estar utilizando aqui a tinta verde musgo. Muita gente, André, fala, Alex, eu posso misturar as marcas? Eu uso essa, uso da outra, não tem problema, você pode. Desde que esteja dessa 150, né, que vai no forno, tá? Outra, PVA e acrílica não dá certo, tem que ser tudo dessa. Eu vou colocar aqui um pouquinho da tinta verde musgo. Ou também, quem gosta também de fazer com stencil, André, tem como você fazer um stencil aqui, stencil de folhagem, né? Quem não gosta das folhas, ou talvez até não tenha a técnica de treino, né? Então, pega aqui, ó, no verde musgo e na tinta branca, ó, dupla carga, os dois. Dá uma matizadinha aqui, verde musgo, de branco. E aí, ó, nessas daqui, eu vou fazer nessas daqui que eu fiz a pintura com o branco para realçar. Eu venho e vou puxar umas folhinhas, ó. Esse eu me puxo. Depois eu vou fazer no coisa branco para vocês poderem ver como é que eu faço, ó. Eu venho, pressiono e puxo. Aqui, esse pincel é o número 12, mas aí poderia ser até um número menor, um 10, por exemplo. Então, eu venho aqui, ó, já vai dar o degradê aqui no meu pratinho. E aqui eu vou complementar. Olha só, deu uma acelerada aqui, né? Aí você vai deixar secar, né, bem à vontade na sua casa, vai estar acelerando lá, aqui por conta do tempo. E olha só, André, como ficou aqui, ó, na parte do outro lado. As folhas. Só assim já tá bonito, né? Mas aí a gente precisa complementar com uns galhos, né? Que também é super fácil de fazer também. Então, vou até aproveitar a misturinha do branco, do verde musgo, com o meu pincel
esse pincel filete menorzinho aqui, ó, número 0. Vou misturar aqui, ó, o verde com um pouco de branco, que eu quero que fique um galho mais claro, por conta da transparência do vidro. Eu vou misturar aqui o branco com o verde musgo. Ó, aí eu venho, André, com essa mistura, né, do verde com um pouco de branco, ó, e venho fazendo os galhos, ó. Você pode até fazer um galho assim, um pouco mais alongado. Como aqui eu só coloquei 4, né? Se você for colocar mais, você pode fazer uns galinhos menores. Então você põe um pouco mais do branco e aí fica bem mais claro, dá para visualizar, por conta da transparência do vidro. Ó, então você vem fazendo os galhos, né? Meio tipo de encontro com o outro que você fez. E aí, eu ainda gosto de fazer esse detalhe aqui, ó. O pessoal pode também fazer com o pinta-bolinha, ou também com o cabelo do pincel, mais prático, né? Eu venho com o cabinho do pincel, um cabinho do pincel menorzinho, no branco. Eu gosto de fazer esse detalhe assim, tipo umas bolinhas assim. E aí, para fazer esse detalhezinho aqui, André, para não deixar só meio nessa coisa recortada reta, redonda, eu gosto de fazer também esse detalhe assim, com o branco, ou também, se preferir, o pessoal pode fazer essa mistura do branco e do verde, e vem com um filetinho, esse é o filete, eu vou fazer bem pertinho para o pessoal ver. Ó, colocar aqui, ó. Venho fazendo como se fosse tipo uma curva, um arabescozinho, né? Um semi-arabesco. Faço 3 pontinhos e outra curvinha. 3 pontinhos e outra curvinha. Quem quiser também fazer bolinhas com pinta-bolinha também pode. Ó, olha só, André. Eu fiz essa bordinha aqui dourada. E aí faz também com a tinta, que é a mesma, né? Ainda da categoria de 150 graus. Eu utilizei essa tinta aqui, a tinta ouro. Depois eu fico 150 na cor ouro. Eu vou também misturar, porque eu já misturei, mas como a gente passou um tempinho sem. Aí eu tenho que sempre misturar para não. Aí, André, para fazer essa borda com o pincel, por conta da curva do prato ser muito pequena, dificulta muito. Então eu peguei assim, pego o dedo aqui na tinta ouro e vai passando assim, ó. Ai, com o dedo mesmo. O dedo mesmo, vai passando de leve, que ele vai ficar só em cima dessa superfíciezinha aqui, ó, do prato. Claro, como eu estou passando agora, né, essa tinta ela tem uma certa transparência, você vai ter que passar 2 ou até 3 demãos para cobrir bem, tá? Passa com o dedo, um demão, espera secar e passa mais um demão ou 3, a dependendo aí do seu prato, e aí vai ficar bem legal. E olha só a diferença que deu do prato bem transparente, né, aquele pratinho ali que, como diz a minha terra, né, um pratinho sem graça, para esse prato agora todo decorado. Para a gente poder fazer a crema desse prato aqui, é muito importante para que você possa realmente usar no seu dia a dia, né, aí na sua casa. Então, o que você vai fazer? Você vai deixar o seu prato bem, né, impermeado, secou, né? Espera secar mais ou menos uns 12 horas, 12 a 24 horas, e você vai colocar, eu já vi até na internet o pessoal colocando dentro de formas de bolo, de alumínio, para fazer a crema. Não precisa, gente. Você vai colocar o prato assim mesmo, né? Assim, ele deitado, na grelha do forno, do seu forno convencional de sua casa. E vai ligar no último. Geralmente os fornos agora, os mais modernos, são 180 ou até 200 graus o último, né? Mas não tem problema. Deixa lá no último, liga o forno e vai fazer a queima por 35 minutos. Tá? Depois que deu esse tempo de 35 minutos, no último do seu forno, que vai dar mais ou menos 180 a 200 graus, você vai desligar o forno da sua casa e não vai tirar a peça de lá de dentro, vai esperar a peça esfriar. E vai fazer o teste. Qual é o teste, Alex? É fazer a lavagem. Você vai fazer a lavagem com a esponja do lado amarelo e ok, sua peça vai ficar, não saiu nem nada. Tá? Mas segundo esse passo a passo da queima e também fazendo um teste,
Se você fizesse, Alex, meu forno, ele é 200 e, vamos colocar 250 graus, é muito quente. Eu recomendo você pegar um copinho de requeijão ou um pedaço de azulejo velho, fazer as pinturas e fazer o teste, porque cada forno pré-aquece de maneira diferente. Muita gente também tem dúvida de forno elétrico, se dá certo. Dá certo sim, gente, eu já fiz, na casa da minha mãe tem um forno elétrico, eu já queimei várias das minhas peças lá. Você vai, porque o forno elétrico você coloca bem, né, tem como você colocar bem exato os 150 graus. E vai fazer também a queima do mesmo jeito, esperando esfriar e depois retira.